Olá, Ventos do Tempo! Nós vamos ver um pouquinho sobre o jogo Hell Clock e eu vou falar um pouquinho aqui com a Luciana, que é da Rogue Snail, uma dos desenvolvedores do jogo. Então me fala um pouquinho sobre o Hell Clock. O Hell Clock ele é um action RPG roguelike. Ele é inspirado tanto em jogos como Hades e Path of Exile e Diablo. Ele é um jogo que fala sobre a Guerra de Canudos. A gente fica vendo muitos países lá de fora, como o Japão, como a China, que falam sobre a história deles, sobre guerras que eles fizeram, folclores. E a gente pensou, por que não a gente fazer isso para o Brasil também e mostrar um episódio do Brasil que foi um pouco escondido ali pelo governo, né? E a gente não chama de Guerra de Canudos, a gente fala que é o massacre de Canudos, porque realmente foi um massacre. E a nossa ideia era contar sobre uma ótica dos assentados. Então você é Pajeú, ele foi um personagem que realmente existiu ali na guerra. Você acorda depois de 8 anos da guerra em um purgatório infernal, onde você tem que resgatar as almas de Canudos que estão revivendo esse massacre todos os dias, cada vez mais. Então, o seu objetivo é recuperar todas essas almas. E a gente teve todo um trabalho com a narrativa. A gente pegou um historiador lá da Bahia, é o Suami. Ele ajudou a gente a criar todo o roteiro do jogo. Então, a gente é baseado em fatos reais. Aí é apresentado dentro do jogo a história de Canudos sobre essa ótica dos assentados que estavam ali. Então, é bem interessante a gente poder ver que o mundo está aceitando bem legal. A gente conseguiu já vender 140 mil cópias globalmente na Steam. E a gente tem um público bem grande gringo. Quando a gente lançou o jogo, teve um aumento super grande no Google sobre War of Canudos, porque as pessoas começaram a procurar o que é a Guerra de Canudos lá fora. Então, eu acho que a gente cumpriu um dos primeiros objetivos que a gente queria com esse jogo. Olha, impressionante, estou sem palavras, porque é muito difícil a gente ver esse tipo de coisa. Então, parabéns a todos vocês. E quanto que o jogo está custando na Steam? Hoje ele tá na promoção, então ele está R$ 47,00, mas ele tem um preço cheio de R$ 59,00. Já vou comprar, acabando a entrevista. A gente gostou muito da dinâmica, da animação. Você pode falar um pouquinho essa inspiração sobre a inspiração, a visão de cima, por que vocês pegaram isso, a árvore de habilidades? A gente teve bastante inspiração. A gente queria fazer uma mescla de dois estilos, né? Tanto do action RPG como do roguelike. Porque a nossa ideia era que assim, o Path of Exile e o Diablo, eles têm seasons. E uma hora essa season acaba e fica um tempo ali deles desenvolvendo a próxima. E a gente falou, por que a gente não cria um jogo que se insere dentro desse gap? Porque as pessoas que gostam de action RPG ficam meio, o que eu vou fazer agora, o que eu vou jogar? Então a nossa proposta era ter criado o nosso jogo, o Hell Clock. Ele é como se fosse uma season inteira do Diablo em mais ou menos 20 minutos. Então ele é um jogo rápido, e aí entra a mecânica do roguelike, onde a gente se inspira bastante em Hades. E essa estética top-down, ela é bem da característica do Hades, né? A gente teve bastante de pegar esse estilo, porque ele também é mais rápido, ele é mais fácil de você modelar e conseguir transformar. Porque a gente é um estúdio indie, apesar de a gente tem mais ou menos, a gente teve 13 pessoas trabalhando nesse projeto, mas a gente não tem uma equipe gigante para poder trabalhar em mais detalhes, então essa estética ela foi um pouco mais, ela é simples, né? Porque ela não é tão simples assim, mas ela foi um pouco mais fácil de ser trabalhada no tempo que a gente precisava para entregar o jogo. Então a gente teve bastante inspiração dentro desse ponto. Mas 140 mil cópias não é brincadeira, né? E vocês planejam lançar em outras plataformas? Sim, essa semana a gente conseguiu o Google Indie Fund da Google, então a gente vai estar aí entrando para mobile. Aí, graças a Deus, a gente está feliz com isso. E a gente já está aí num processo de começar a portar para PlayStation, Xbox e Switch com uma outra empresa. Só que a gente não tem data, porque está bem no começo, fechando o contrato, então a gente ainda não consegue estipular quando que vai ser entregue para as outras plataformas, mas ela já está encaminhando. Bom, eu gostei muito da temática, da história, é impressionante. E vocês já têm olhos para outro projeto futuro? Vai continuar falando sobre o Brasil? A gente vai fazer uma DLC, ano que vem a gente pretende lançar ela, uma DLC que vai continuar falando sobre um pouco da história ali do Brasil e principalmente uma história que puxa um pouco para o Pajeú, que é o personagem principal. Mas a gente ainda não pode também falar muita coisa, ele ainda está meio que né, a gente ainda tem algumas coisas para refinar, mas a gente pretende lançar no ano que vem. Muito legal. Então, para o público que ainda não conhece, o que você poderia dizer para eles poderem vir conhecer o jogo, a chamativa, o que você poderia dizer?
Se você gosta de Hades, já jogou Hades e curte roguelike, ou então gosta muito de Path of Exile, com certeza você vai gostar do Hellclock. A gente tem reviews muito positivas da galera que joga esse tipo de jogo, então eu acredito que, até mesmo se você for um pouco casual, ele é um jogo relativamente simples de se aprender. Então se você curte e quer muito apoiar jogos brasileiros, porque a gente quer muito que mais brasileiros conheçam, vai lá na Steam e conheça um pouco mais sobre o Hellclock. O que ela disse é bastante verdade, eu gostei muito, eu vou apoiar o projeto de vocês e vou querer adquirir uma cópia. Então é isso, pessoal, e no próximo vídeo a gente continua com vocês. Até lá. Obrigada eu. Nossa terra há de parar de queimar hoje. É uma chance de reescrever a história pelas mãos do povo. Voltar até que a nossa versão seja contada. Desista, Jagunço. A força do progresso irá reduzir Canudos a pó. Não é justiça. Muitos foram escravizados e explorados pela lei dos homens. Eu vou trazer nosso conselheiro de volta, nem que eu tenha que descer até o quinto dos infernos.